Um, dois, três e acho que parou de piscar. Então agora aqui a ferramenta vai da tartaruga, que é uma conhecida. E nessa desse curso que eu fiz, eles chamam de tartaruga turbinada, porque você tem um monte de informação. Então aqui na primeira, né, ela tem duas abas aqui, ó, os processos e a base processo, que é tipo um mapa desse processo. Então aqui eu listei quase que todos os processos que a gente identificou na aula passada, que está no primeiro vídeo. Eu separei em processos principais, pensando no DI, e processos de apoio ali para o DI. Esse processo de apoio é um processo que a gente pode imaginar assim: se o DI deixar de existir, esse processo ele praticamente não vai ser modificado, ele vai continuar existindo e continuando ali ter basicamente as mesmas tarefas. Perfeito? Em amarelo está aqui, em amarelo aqui destacado o processo que eu vou mapear com mais detalhe. Então, coloquei aqui a gestão de estoque, esses dois processos aqui a gente não mapeou, mas são os dois processos dentro do DI, né, que é a gestão de estoque. O responsável aqui é o monitor de aluno ou técnico, não sei que nome que ele tem exatamente lá a função que ele deu para você, e o departamento é o estoque. O outro processo aqui, o desenvolvimento do projeto integrador, aquele projeto que os alunos fazem. Então, dentro daquela salona do TI, o processo que acontece lá é esse, desenvolvimento de projeto de alunos. O responsável é o monitor do aluno, tomar conta desse processo, e ele fica lá dentro do laboratório de DI, que é aquela sala grandona que a gente chamou, junto com a sala de apoio, que é a sala do forno e a sala da impressora 3D. Aqui eu tenho gestão de suprimentos. Esse processo de gestão de suprimentos, eu dei aqui uma reduzida, são os nossos processos de compra lá, de orçamento, de requisição, de aprovação. Eu chamei ele todo, esse processão de gestão de suprimentos. O responsável, o comprador, e o departamento de compras ou de suprimentos. O processo de planejamento de ofertas de curso, o responsável é o coordenador do curso e o departamento de coordenação de curso. E o processo de planejamento dos cursos, coordenador de curso com o departamento de coordenação. Aqui eu ainda estou na dúvida se esse planejamento de curso não é feito pelo professor junto com o coordenador de curso. Vocês mapearam melhor do que eu. Aqui os processos de apoio, que vão dar apoio ali para o DI. Lembrando, se o DI deixar de existir, esses processos vão continuar praticamente os mesmos. A análise de perfil profissional do docente. A gestão de saúde e segurança. Então, dentro da gestão de saúde e segurança, estão todos aqueles processos que a gente colocou: treinamento, exame médico, tudo aquilo que foi falado na aula passada. A gestão de manutenção. Dentro dessa gestão de manutenção, tá aqueles dois processos que nós colocamos: a manutenção predial e a solicitação de manutenção mecânica. E aqui o processo de auditoria do sistema de gestão ambiental. Coloquei como responsável o engenheiro ambiental e o departamento SGA. Lembrando que vocês, como equipe, precisam completar essa primeira planilha com todos os processos lá que nós mapeamos na aula, identificamos na aula passada, beleza? Então, vamos aqui para a base do processo. Essa aqui é uma planilhona grandona que a gente vai mapear o processo. Então, começa aqui, né? Qual é o meu processo? A auditoria do sistema de gestão ambiental. Existe um processo anterior ao processo de auditoria? Sim, ao processo de implementação do SGA. Existe um processo de saída, um processo que vem depois da auditoria? Sim, o processo de certificação. Às vezes não existe esse processo anterior, esse processo seguinte, onde você vai colocar todos os processos vem antes desse, e tem todos um monte de processos depois desse, se for um número muito grande. Aqui eu tenho o item, então aqui vem o A, o objetivo, né? O objetivo do processo, né? Por que eu estou fazendo a auditoria de sistema de gestão ambiental? Para medir o desempenho do meu SGA com relação ao seu objetivo de preservação ambiental. Então, esse é o objetivo. O objetivo é o porquê que eu estou fazendo qual o objetivo desse processo? Então, por que eu estou fazendo a auditoria? Para medir o desempenho do SGA. Quem é um responsável? Um engenheiro ambiental, não é ele que executa, mas ele é o responsável por esse processo de auditoria, né? É ele que os caras vão colocar ali como o cara que manda prender e manda soltar.
beleza? Aí aqui eu tenho um B1, que é o monitoramento. Quais são, né, os indicadores para eu acompanhar que esse meu processo aqui de auditoria ele está sendo eficaz? Um número de não conformidades. Então, cara, quanto maior as não conformidades, indica que existe algum problema aí no meu SGA. O número de planos de ações atendidos, o número de relatórios de auditorias internas, então, e a certificação. Pô, se eu tiver a certificação, significa que essa auditoria do sistema de gestão ambiental foi bem sucedida e eu alcancei aquilo que eu queria. Então, aqui são indicadores para eu medir, de repente, a eficiência dessa auditoria de sistema de gestão ambiental, beleza? Então, depois que eu faço, que eu coloco o objetivo, que eu defino o responsável, eu penso em quais são os indicadores para medir a eficiência desse meu processo aqui. Ok. Depois disso aqui, eu venho aqui colocar quais são as atividades que fazem parte desse processo. Então, coloquei aqui, ó, por exemplo, então, nosso processo de auditoria, ele segue mais ou menos um passo a passo. Então, eu tenho aqui uma reunião de abertura. Tá. O que é que tem que acontecer? Qual é a entrada, né? Qual é a solicitação que tem que acontecer para que essa atividade seja executada? Claro, se eu vou ter uma reunião de abertura de auditoria e sistema de gestão, para que isso aqui aconteça, eu tenho que ter o agendamento do início da auditoria. Tendo ali agendado, eu já sei que eu vou ter que fazer essa reunião de abertura. O que é que vai sair dessa reunião de abertura? O início da auditoria. Depois que eu faço a reunião, eu faço aqui o início. Essa aqui é basicamente uma apresentação dos auditores, tudo mais, qual vai ser a sequência. Então, eu inicio a auditoria. Como é que eu verifico que isso aqui aconteceu? E aconteceu da forma correta. A ata de reunião, né, mostrando que houve lá uma reunião de auditoria. Então, isso aqui é um requisito de saída, significa que para isso aqui ter acontecido, eu preciso aqui dessa evidência. Então, com a reunião de abertura aconteceu? Sim, então, para ela ter acontecido, o que aconteceu? Aqui, ó, eu tive aqui a ata de reunião. Beleza. Aí eu tenho aqui depois uma outra atividade, análise dos relatórios de auditoria interna. Tá. Para essa atividade eu tenho que ter o quê? Antes, a minha entrada, o preenchimento dos relatórios de auditoria interna. Então, preenchi, a atividade foi analisada lá durante a auditoria, que é um passo que o cara começa ali a sua auditoria analisando seus relatórios. E a saída é o quê? Continuidade do processo de auditoria. Por quê? Cara, se quando o cara analisa os seus relatórios de auditoria, ele percebe que você tem lá um monte de não conformidade que não foi tratada, ele nem continua o processo da auditoria, ele para neste item aqui mesmo. Para que isso aqui tenha acontecido, qual é o meu requisito de saída? É o relatório, né, da auditoria. Então, o meu relatório de auditoria é o requisito de saída. Para isso aqui, para provar que isso aqui aconteceu, eu sei que eu tenho lá que ter no ponto final lá um relatório de auditoria. Depois disso, eu venho aqui para a apresentação das evidências, né? Então, é a minha outra atividade, apresentação das evidências, a análise das evidências, e aí eu tenho aqui, tratativa das não conformidades identificadas nos relatórios de auditoria. Então, identifiquei não conformidades aqui, tratei. Para tratei, o que é que eu olho? Eu apresento ali durante a auditoria as evidências. O que é que vai sair aqui? Classificação da conformidade ou não conformidade daquilo que eu estou auditando. Novamente, o meu requisito de saída é o relatório de auditoria. Então, aqui, continuando aqui o meu processo, então eu tenho aqui a minha atividade, que eu vou aqui na minha próxima atividade da minha auditoria, né? Avaliação da política.
Então, aqui a entrada é a apresentação da política do SGA ali para o auditor, ele vai fazer a avaliação dessa política e a saída é a conformidade ou não conformidade com relação dessa política. Qual o requisito de sair para saber se isso aqui está conforme ou não, se isso aqui foi feito, foi realizado, é o relatório de auditoria. Então, sempre que você tem aqui uma auditoria, isso aqui é obrigatório de ser gerado, né? O relatório de auditoria, inclusive, vai ser um tópico de uma das aulas aqui online. Então, fiz análise aqui do levantamento dos aspectos e impactos, né? Então, o que é que vem de entrada aqui? A apresentação da planilha, o auditor analisa e, novamente, a conformidade ou não, e, novamente, é gerado lá o relatório como meu requisito de saída para verificar se isso aqui foi cumprido ou não, se está certo ou se está errado. Aqui, identificação da legislação e o atendimento, né? Eu identifico que lei que eu tenho que atender e atendo. Aqui o auditor vai verificar o atendimento da legislação, se você está cumprindo a lei ambiental, se está conforme ou não, e vai emitir o relatório. Aqui a auditoria de campo e entrevista, então quando o cara, então isso aqui é muito documental, e aqui o cara vai para campo, vai entrevistar os funcionários, verificar as coisas acontecendo, e isso a entrada aqui é o planejamento da auditoria, o escopo da auditoria. Novamente a classificação da não conformidade e o relatório de auditoria. Isso aqui é coincidência, tá? Pode ser que aqui para cada requisito de saída seja diferente, que aqui dão todos iguais, porque o processo é muito parecido. Beleza? Então fiz esse mapa aqui desse processo. Aqui embaixo, continuando, eu tenho, tá, para alcançar esse objetivo, para atender esse processo, quais são os conhecimentos necessários? Treinamento dos auditores internos, curso de interpretação da ISO 14001 e mapeamento dos processos que geram impacto significativo. Pode ter outros conhecimentos aqui, mas esse já é bastante. Qual a legislação aplicável? Cara, se você está falando do auditoria de sistema de gestão ambiental, são as leis que você precisa cumprir, né? O processo. Qual o processo? A auditoria do sistema de gestão ambiental. Para eu ser auditado, eu preciso cumprir essas leis aqui. Então, eu coloquei duas, né? A NBR 10.151, que é do Rio da Área de Ocupadas, e a Resolução CONAMA 237, que são a licença para atividades potencialmente poluidoras. Tem mais uma série aqui, mas eu coloquei essas duas para exemplificar. Quais são as tecnologias e os recursos necessários para que esse processo rode? Então, aqui eu tenho, por exemplo, o SOG, que é um software de monitoramento dos requisitos legais, e o pacote Office, que é onde você vai elaborar relatórios, preenchimento de planilha, criar apresentações, tá? Dá para colocar mais. Quais são os riscos desse meu processo, associados a esse processo? Número elevado de não conformidades, de repente você até consegue a certificação, mas você tem muitas não conformidades, então você vai ter uma série de coisas para resolver, para não perder essa certificação no futuro. Não certificar, esse é o maior risco, né? Você passar pelo processo de auditoria e não conseguir a certificação. E deixar de fechar novas parcerias. De repente você não consegue certificar e parcerias que seriam fechadas com a sua empresa, com a empresa que você está prestando serviço ou que você está auditando, por conta dela ter uma certificação, não vão ser mais realizadas. Essas oportunidades aqui, a gente vai entender como oportunidades de melhorias para o meu processo, né, de auditoria, para que ele seja mais bem executado e eu tenha sucesso. Então, quais são as oportunidades? Treinar uma equipe maior de auditores internos. Então, se eu tiver mais pessoas auditando internamente, mais coisas eu vou identificar antes da fase da auditoria. Aumentar o número de auditorias internas. Então, já que eu tenho mais auditores, eu faço mais auditorias internas, porque aí eu diminuo esse espaçamento e, de repente, consigo identificar mais falhas e ter um tempo mais hábil para resolver esses problemas. Melhorar a eficiência dos planos de ação, então não ficar criando planos de ações que não são eficientes, não são factíveis e não são executáveis, então você criar planos de ação que realmente conseguem ser executados e divulgar, por exemplo, a política do SGA através, né, através de vídeos dinâmicos, então aquela coisinha da política ficar só colada lá, criar hoje você consegue mandar vídeo para o celular do cara lá, então cria-se um processo de autorização, ele vai receber vídeos dinâmicos mostrando a aplicação da política, porque que ela é importante. Então essa aqui é a planilha que vocês vão ter que preencher, né, que é dividida em duas partes. Lembrando que cada processo desse vai gerar uma planilha dessa. Ok, meus queridos, então isso aqui foi a finalização do mapeamento de processo. Lembrando que depois, quando a gente for mapear os riscos, isso aqui também vai aparecer
dentro do nosso mapeamento de risco, e pensa aqui, eu já tenho a questão das oportunidades aqui também.